Estamos de volta. Agora vamos fazer esse botão aqui, Primary, que tem cor de fundo azul. Então, a maneira que eu vou fazer aqui é usando o bloco, que é o container do botão, e o elemento, que sempre pertence a um bloco, vai ser o texto. Note que eu também poderia fazer dessa maneira aqui, só com o bloco já contendo o texto. Mas eu posso também fazer a maneira de pensando como o texto como um elemento para poder ter mais controle sobre esse cara. Então aqui, seguindo a regra aqui de nomeação que a gente já aprendeu, o bloco vai ser nomeado, vamos chamar de botão. Certo? Agora, com esse elemento, que é o texto do botão, nós vamos nomear da seguinte maneira. Primeiro você tem que dizer a que bloco esse elemento pertence, portanto tem o prefixo botão seguido de dois underscores. Aí você diz o nome do elemento. Eu posso dizer só texto. Dessa maneira. Então esse é um elemento texto, pertence ao bloco do botão. Sempre dessa maneira, certo? Então é assim que a gente define esse bloco para o botão, com o texto do botão, um elemento, usando BEM. Agora, você note que cada botão está dentro de um container que parece ter os mesmos estilos, exceto que a cor de fundo é diferente, ou o texto, algumas vezes, tem cor diferente. Então, para poder ter essas variações, a gente adiciona modificadores. Então, para o primeiro botão, a gente vai ter o modificador dessa maneira aqui. Botão, aí você modifica o bloco, eu quero que o botão seja cor azul, por exemplo. Então eu vou adicionar cor de fundo, né? Alguma coisa assim, você faz a sua própria nomeação. Note que seja o bloco, seja o modificador, seja o elemento, você pode separar as palavras com um traço. Esse aqui é o nome do modificador. Pode até adicionar a cor de fundo azul dessa maneira. Então, esse cara aqui, a gente vai fazer o seguinte. Você pega e tem essa classe botão, você adiciona uma nova classe. Note que é uma nova classe. Não, você não muda a classe original, você adiciona uma a mais. Então você tem a classe do botão que determina o estilo fundamental do botão. Aí você adiciona outra classe que contém um modificador. Note que tem que ter o nome da coisa que você está modificando. Então você tem o botão, que é o elemento, que vai ser modificado com o modificador cor de fundo azul. Que eu espero que o estilo defina a cor de fundo para ser azul. Certo? Agora, da mesma maneira, você pode fazer também para o texto. Nesse caso aqui, você tem o texto branco, 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 mas tem preto aqui, e tem o do link aqui. Então, você pode escolher o texto, a cor do texto padrão para ser branca e mudar para preta se você tiver esse light ou warning. Ou você pode deixar preta e ter que adicionar uma classe adicional para mudar a cor do texto do botão para branca. Qualquer maneira. Mas como eu quero ilustrar o uso do BEM nesse elemento de texto, eu vou adicionar aqui o modificador. Por exemplo, botão texto com a cor do texto
branca. Então, você tem a classe original, aí você adiciona o modificador cor branca para o texto. Sempre tem que estar seguido daquela coisa que você vai modificar. Note que sempre tem uma classe adicional. Se eu fizer assim, está errado. Por quê? Porque você tem um modificador aqui e o modificador precisa de um elemento ou de um bloco. Nesse caso não tem, então está errado. Tem que ter o elemento precedente aqui, antes do modificador. Esse detalhe. Então esse cara aqui também, por exemplo, se eu remover o bloco, está errado, porque não tem bloco precedente. Então esse cara está sendo aplicado a nada, porque não existe o bloco botão. Sempre tem que estar assim, certo? Você note que por causa disso, o BAM, os nomes da classe, faz a propriedade aqui, o atributo classe, ser meio longo. E essa é uma das críticas do BAM, porque o nome das classes fica muito longo. Mas é uma escolha que você faz para poder ter acesso àquela flexibilidade e para poder reutilizar os componentes e essas coisas. Por exemplo, o botão tem a cor de fundo original, mas quando você adiciona uma classe adicional que muda a cor de fundo para outra coisa, quem vai levar precedência aqui é a classe que foi seguida do original. Então, cor de fundo original não vai ser mais aplicada. Ao invés dessa cor, vai ser a cor de fundo azul aqui dessa classe. Certo? Então, esse é o botão. Então, por essa aula só e até a próxima.